Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Brainer aqui mais uma vez. A nossa aula de hoje, eu trouxe duas questões do Enem do ano passado para a gente resolver aqui juntos. Lembrando que cada estudante tem uma forma que acha mais eficiente de estudar, que aprende melhor. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês hoje é dar dicas, um caminho possível de resolver questões de ciências humanas e suas tecnologias, certo? Não é uma obrigatoriedade resolver as questões dessa forma. É uma estratégia, uma dica que eu vou dar para vocês. Então vamos lá para as questões. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Antes da gente ir para as questões, é importante a gente destacar, vocês entenderem, como que é feita como que é pensada, como são pensadas as questões do Enem. As questões do Enem são elaboradas de acordo com a teoria de resposta ao item. O que essa teoria fala para nós? Vocês vão ver que cada questão ela tem uma estrutura padronizada. Primeiro tem um texto, e aí vão ser diversos tipos textuais, vão ser fragmentos de livro, texto jornalístico, de notícias, ou uma imagem. Depois desse texto vai ter o enunciado, que é a pergunta, né, ou uma frase que vai direcionar, e depois do enunciado tem as alternativas, são 5 alternativas. E aí entra a teoria de resposta ao item. O que essa teoria fala para nós? Essa teoria, vocês vão ver o seguinte, se vocês lerem o enunciado, as alternativas separadas do enunciado e relacionado com o tema principal da questão, vocês vão ver que mais de uma alternativa parece ser correta. Só que a teoria de resposta ao item, ela pede, dentre aquelas alternativas, qual que complementa qual que complementa melhor o enunciado. Vamos para as questões, para vocês compreenderem melhor essa teoria. Vamos lá. Primeira questão que eu separei para vocês. Questão 53 da prova de 2019. Foi-se o tempo em que era possível mostrar um mundo econômico organizado em camadas bem definidas, onde grandes centros urbanos se ligavam por si próprios a economias adjacentes lentas, com um ritmo muito mais rápido do comércio e das finanças de longo alcance. Hoje, tudo ocorre como se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas e interpermeadas. Interdependências de curto e longo alcance não podem mais ser separadas umas das outras. Aí aqui a gente tem a fonte, né? Cadernos Metrópole, o título do texto, a globalização como reterritorialização, e aqui o autor, Brenner. E aí vem o enunciado. A maior complexidade dos espaços urbanos contemporâneos, ressaltada no texto, explica-se pela. Uma dica que eu dou para vocês é, em toda questão, principalmente da área de humanas, é identificar o tema principal dessa questão. Então, o tema principal dessa questão, já identifiquei aqui para vocês, é a globalização. Por que é globalização, professor? Ele vai falar que antigamente era possível mostrar um mundo econômico organizado em camadas bem definidas. O que são essas camadas? As diferenças entre os países pequenos e os países grandes, os grandes centros urbanos e as cidades do interior, como que as economias desses lugares eram ligadas, né, eram conectadas, e hoje essas diferenças elas foram reduzidas por conta da globalização. Aí quando ele fala, hoje, tudo ocorre como se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas e interpermeadas. Então, tudo isso que ele traz aqui no texto são efeitos da globalização, do desenvolvimento tecnológico, da modernização das atividades econômicas, enfim. Então, vamos para as questões, para as alternativas. Alternativa A, expansão de áreas metropolitanas. O enunciado pede o seguinte, a maior complexidade dos espaços urbanos contemporâneos, ressaltada no texto, explica-se pela. Então, fala da complexidade das cidades modernas. As cidades de hoje são mais complexas e, de acordo com o texto, isso acontece por quê? Expansão de áreas metropolitanas. Vamos ao texto. Em nenhum momento o texto fala que as áreas metropolitanas ampliaram, cresceram. Elas falam que os grandes centros urbanos se ligavam antigamente entre eles mesmos a as economias adjacentes lentas. Essas economias adjacentes lentas são as cidades pequenas. Então, ele não fala que cresceu os centros urbanos, ele só fala da relação entre os grandes centros urbanos e as economias adjacentes, fala que
as cidades grandes tinham economia mais acelerada e as cidades pequenas tinham economia mais lenta, mas não fala de crescimento das áreas metropolitanas. Então, a letra A está descartada. Letra B, emancipação de novos municípios. Emancipação é independência. Então, surgiram novos municípios. Reparem que isso é uma ideia que está relacionada com o processo de globalização, mas nesse texto aqui, ele não traz essa ideia para nós de surgimento de novos municípios. Como eu disse anteriormente, fala só da conexão entre as cidades grandes e as cidades pequenas, o desenvolvimento econômico, o acesso à informação nas cidades grandes antigamente era mais rápido do que nas cidades pequenas e hoje em dia já as coisas acontecem mais simultaneamente. Ao mesmo tempo que uma informação chega numa cidade grande, um filme chega numa cidade grande, o filme também chega na cidade pequena. O Netflix é uma plataforma de filme, de séries, que ela é igual lá no Japão, aqui no Brasil. Os mesmos filmes são disponíveis na cidade, tanto lá em São Paulo, quanto em Senador Canedo, em Piracanjuba. Então, é esse tipo de informação que está trazendo aqui para nós esse texto. Então, não fala de emancipação de novos municípios. Letra B também está descartada. Letra C, consolidação de domínios jurídicos. Também, em nenhum momento, o texto traz essa informação para nós, de domínios jurídicos. Então, a letra C também está descartada. Letra D, articulação de redes multiescalares. É importante aqui nessa alternativa D a gente entender o que são multiescalares. Multiescalares, redes multiescalares, está ligado ao conceito de escala. Escala na geografia é o ângulo de visão. Então, se você estiver em pé, olhando para o seu pé, olhando para baixo, olhando para o seu pé, o que você vai conseguir ver é uma coisa, é uma área. Se você subir um pouco seu ângulo de visão, você vai conseguir ver uma área maior, né? É a mesma coisa de você morar em um prédio. Se você lá da portaria do seu prédio, você olha para o chão, você olha para frente, você vê uma área. Se você sobe no 10º andar desse prédio, você consegue ver uma área maior. Isso é escala na geografia. É o ângulo de visão, é o que você consegue ver. Quanto mais de cima você enxerga uma coisa, maior é a área que você consegue ver. Só que com menos detalhes, né? Porque quanto mais próximo você enxerga uma área, você consegue ver mais detalhes daquela área. Quanto mais distante você vê menos detalhe, mas você consegue ver uma área maior. Então, de forma bem resumida, isso é escala. Então, quando o texto faz aqui para nós, traz a afirmação. Hoje, tudo ocorre como se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas, interpermeadas. Ele está falando dessa distância entre os países grandes e os países pequenos, as cidades grandes e as cidades pequenas, é como se elas estivessem todas misturadas, né? Um comércio que tem lá no interior depende da cidade grande ou vice-versa, né? Às vezes uma cidade grande, para ela se abastecer de alimentos, se abastecer de alguma coisa, ela precisa de uma cidade pequena que está produzindo o leite, que está produzindo a batata, a cenoura, precisa que chegue aqui. Então, essa conexão entre os lugares fez com que essas camadas ficassem mais misturadas, menos distantes. Então, essa alternativa dela se relaciona muito próximo com a ideia que o texto traz para nós. Vamos ler a alternativa redefinição de regiões administrativas. Também o texto não traz essa questão de redefinição de regiões administrativas, né? Que essa alternativa também está muito ligada à alternativa B, que é a emancipação de novos municípios. Quando se redefine regiões administrativas, consequentemente se criam novos municípios, mas o texto não traz essa informação para nós. Então, nessa questão aqui, a alternativa D é a alternativa correta. Ela é a que melhor se relaciona com o enunciado da questão e com o texto que a questão traz para nós. Certo? Então, vamos para a próxima questão. Questão 63. Essa questão, ela, diferente da anterior, ela não traz um texto para nós, ela traz uma imagem. O título da imagem é Trajetória de Ciclones Tropicais. Então, quando a gente vê a palavra ciclone, a gente fala já logo vê que a questão está relacionada às condições climáticas, a desastres naturais, né? Então, o tema principal dessa questão, eu coloquei condições climáticas, mas pode ser
desastres ambientais também. Se relacionaria bem com o título o tema dessa questão aí. E aí a gente tem uma imagem, aqui a gente tem uma representação do planeta Terra, aqui a América do Sul, onde está o Brasil, aqui a África, aqui a Europa, aqui a América, aqui a continuação é uma representação um pouco diferente da usual, mas é uma representação do mapa mundi. E aqui o título traz para nós trajetória dos ciclones tropicais, e essas nuvens brancas aqui representam a trajetória desses ciclones tropicais. E aí vem o enunciado da questão. Qual característica do meio físico é condição necessária para a distribuição espacial do fenômeno representado? Então, qual que é o fenômeno representado? Os ciclones tropicais. Qual característica do meio físico é condição para a ocorrência desses ciclones tropicais? É importante saber nessa questão o que são ciclones. Ciclones são fenômenos que acontecem na camada atmosférica, né? São ventos muito fortes que fazem estragos aí, a gente vê muito, principalmente nos Estados Unidos. Então, são fenômenos que acontecem na atmosfera e que são causados por diferença de pressão atmosférica. Então, sabendo disso, vamos para as alternativas. Letra A, cobertura vegetal com porte arbóreo. Então, ou seja, a cobertura vegetal com árvores grandes, eu acho que não, né? Assim, a cobertura vegetal está muito na superfície terrestre, não está, essa alternativa aqui, ela não está ligada à questão atmosférica, está mais relacionada com a superfície terrestre. A alternativa A já é excluída. Alternativa B, barreiras orográficas com altitudes elevadas. Então, grandes morros, né, que impedem aí a passagem do vento. Eu também, essa alternativa, ela não está ligada aos ciclones, porque também, assim como a alternativa A, está muito ligada à superfície terrestre. Essa alternativa não se relaciona com as características, com a diferença de pressão atmosférica. Letra C, pressão atmosférica com diferença acentuada. Essa alternativa aqui passou mais perto até agora. Mas vamos para a D e a E, vai que tem alguma outra entre essas duas que se relacionam mais ainda, né? Superfície continental com refletividade intensa, ou seja, superfície muito coberta por asfalto, que reflete muito o sol, né? Eu acredito, essa também é uma alternativa que a gente descarta, porque, como eu disse, os ciclones são ligados à diferença de pressão atmosférica. Então, a superfície continental não interfere muito em relação aos ciclones, interfere em relação a outros fatores ambientais. A alternativa é correntes marinhas com direções convergentes. Essa alternativa aqui também, apesar de estar ligado com o vento, né? Só que quando a gente fala correntes marinhas, a gente está falando do efeito do vento em relação ao fluxo do mar, né? Ao fluxo da corrente da água do mar. Então, dentre essas alternativas aqui, a que melhor se relaciona com a trajetória dos ciclones tropicais, que está representada aqui, é a alternativa C, pressão atmosférica com diferença acentuada. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que eu tenha ajudado vocês. Em outros momentos, vou trazer mais questões para a gente resolver juntos. Então é isso, bons estudos e até a próxima.